Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, a Inês Aparecida. Oi, Inês! Oi, Camila, oi, Evelyn, oi, cunhazetes e curumins, não nos crucifiquem com um diazinho só de atraso, viu? Por favor. Foi, gente, era feriado em Fortaleza, para quem não é da cidade, aí já viu, né? Tinha que ser. E aí, Abília Rebouças, tudo bem? Tudo jóia, meninas, tudo jóia por aqui, graças a Deus. A gente, poucas vezes nesses 3 anos atrasou, né? É sempre em feriados, que aí também ninguém é de ferro, né? A matriarca fez sua boa viagem de descanso, e aí a gente está gravando só hoje. Beijo, meu povo, bora nessa. Pois é, a gente decidiu atrasar até para trazer um episódio bem quentinho, né? E porque assim, o episódio tem que estar recheado com os últimos acontecimentos da política que não param. O noticiário político e policial de Brasília é uma coisa assim, né? Parece que não tem fim, né? Vai sempre se renovando, todo dia tem um capítulo novo e tudo. E aí hoje a gente vai fazer um apanhado de tudo isso que está rolando nos últimos dias e que pode, de repente, colocar de fato o Cramunhão em maus lençóis, né? Tudo indica. São joias recebidas como presentes oficiais, mas desviadas do patrimônio público, vendidas nos Estados Unidos, depois recompradas após cobrança do TCU para devolver para a União. É a movimentação milionária das contas bancárias de militares, ajudantes de ordem da presidência da República, antes, né, durante o governo e depois que eles saíram do governo. Era o então diretor da Polícia Rodoviária Federal, sob as bênçãos do então ministro da Justiça, do Cramunhão, dando ordens expressas para a Polícia Rodoviária Federal assumir um lado e realmente interferir nas eleições, né, na votação do segundo turno de 2002, tudo isso documentado. Gente, é muita coisa. E na política local, né, muita água rolando, segue rolando para a definição das candidaturas de 2024, e a gente vai abordar rapidamente, principalmente o caso de Fortaleza, entre outras cositas mais, viu, gente? Hoje vai estar cheio de coisinhas. Antes de começar, bora falar do financiamento do podcast. As Cunhãs é um trabalho jornalístico realizado com o apoio de Cunhazetes e Curumins, que nos ajudam todo mês. E a gente agradece muito, absurdamente. Obrigada demais. A gente tem três formas de ter apoio, então você escolhe, tá? Se você quiser se tornar um apoiador, é facinho, tem três maneiras. A primeira é pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Você vai lá, coloca seus dados, e-mail, cartão, e aí pode nos apoiar. A segunda forma é pelo Pix, dando qualquer valor para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. E a terceira forma, se você nos escuta pela plataforma Orelo, você pode nos apoiar por lá, tá bom? A contribuição pode ser de qualquer valor, mas a partir dos R$ 10 por mês você se torna um assinante. Yeah! E passa a receber um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação, com assunto totalmente diferente do que a gente trata nos episódios normais, tá? São outros assuntos, às vezes com convidados, é muito bacana, viu, gente? E é isso, curte a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, outras redes que a gente tá, mas que não publica também, mas a gente tá, se começar a bombar, a gente publica mais. Mas vai lá, no Instagram, principalmente, é muito conteúdo bacana. Então segue a gente, compartilha, comenta, vai lá, apoia a gente como você puder, tá bom? Agora sim, bora começar. Vamos começar pelo Bloco Nacional, porque a situação do Bolsonaro está se complicando, né? Será que agora ele vai ser pego com a boca na botija? Porque são vários fatos, várias situações muito graves que vêm à tona, mas é impressionante como não tem nada que bote ele diretamente assim, fala assim, o Bolsonaro participou de fato dessa decisão, ele disse isso, não tem, né? Mas vamos começar pelas joias, né? Porque o homem para ganhar joias, né? De presentes internacionais, eu nunca tinha visto uma coisa dessas. Assim, as pessoas olham para ele e falam: não, vou dar uma joia de presente para você. O príncipe da Arábia Saudita, o do Bahrein, e mais joias lá do interior de Minas também. Teve um povo que deu joias para ele. Como é que é isso, Abília Rebouças? Não, e não é Micheline, não, né? Como as que a gente Não, minha filha, recebia de não é presente, Romanel, não. não, é É ouro mesmo. Romanel, não. Milionárias, né? 10 milhões de reais, 3 milhões de reais, Ave Maria. Isso é um dos pontos que não estão explicados ainda, que certamente vai ser uma linha de investigação, por que tantos presentes tão valiosos, né? Isso não é comum. Eu acredito que não seja comum. Obviamente que Não. presentear lideranças, chefes de Estado,
Óbvio, isso faz parte da diplomacia entre países. Agora, presentes tão caros e sempre joias, né, pedras preciosas. Eu me sinto assim num romance policial do Rubem Fonseca. Tem um até que é Vastas Emoções e Pensamentos Imperfeitos, que gira em torno de contrabando de joia. É maravilhoso esse livro. Eu só me lembrei desse romance com essa história. Então, tem isso, né, a questão do porquê dos presentes. Isso que tu falou, Camila, eu acho que é importante, assim. Bolsonaro é covarde, né? A gente sabe que é covarde, ele não movimenta o celular direito, ele não movimenta a conta bancária, é tudo dinheiro vivo. Onde quer que tenha investigação, você compra de imóveis no exterior com dinheiro vivo. Quantas vezes a gente não já viu notícias sobre isso? O Queiroz foi encontrado lá na casa do ACF com dinheiro vivo. Essa galera só movimenta dinheiro vivo. Então, materialidade cabal contra ele realmente ainda não tem. Porque ele bota os dele, né? Bota essa galera, esses assessores, tudinho que se sujam, embarcam nessa loucura, nesse deslumbre, nessa ladruagem, e operam por ele, e realmente ele, assim, cabalmente, com provas materiais, não tem ainda. Até os e-mails, né, as trocas de mensagens do Mauro Cid com todo mundo, mas com ele não tem. E é curioso o silêncio dele também. Bolsonaro em nenhum momento veio a público ainda para falar sobre isso, nem para dizer assim, fui vítima de corrupção dos meus auxiliares, realmente roubaram contra a minha ciência, tiraram, venderam patrimônio. Em nenhum momento ele fala nem isso. Ele nem se pronuncia para se defender e jogar a culpa nos outros, né? E nem fala nada. Então, isso eu acho que é um ponto importante mesmo. Agora, ele está tão calado, levantou isso aí, essa questão, e é de estranhar mesmo, porque tudo ele vai lá logo para as redes, né? Ele já está com mais de 48 horas que não aparece em rede social nenhuma, as dele. Nada, nada, não aparece nada. Agora, eu pagava para ver como é que ele está em casa, dando grito, chutando, dizendo não. Mulher, eu Estressado. pagava. A minha nossa, para eu ver, ele deve estar estribuchando aquela cicatriz daquela doença dele, que não é facada, né? Deve estar assim, latejando. Menina, eu pagava. Mas hoje o ministro Flávio Dino deu uma entrevista para o UOL, hoje, segunda-feira, terça-feira, Terça-feira. dizendo que ainda não vê uma necessidade de prender o Bolsonaro agora, hoje e tal. Ele disse que tem indícios sérios, existe materialidade, mas ainda faltam assim dois itens, de acordo com o Código de Processo Penal, para se que se fosse efetivada a prisão mesmo do coisa ruim, tá entendendo? Ele disse que agora achava que era precipitado. Eu também concordo com ele, todo mundo doido para ele na cadeia e tal, mas eu acho que tinha que ter que ser, só é para prender aquele troço quando tiver tudo muito bem fundamentado. Para quê? Para o gado não ir para a rua, ficar gritando, fazendo aquele escândalo. Que seja de uma maneira. Tudo bem que o gado vai continuar dizendo que ele é honesto e tal. A primeira coisa, hoje mesmo eu estava lendo um cara, nessas matérias sobre as joias, um gado, uma reis comentando. E o Lula? A mesma coisa. O Rolex não sei de quem, tinha o relógio não sei da onde. O E o povo, PT? E o Lula? mulher, me disse só uma coisa. Esses Rolex de US$ 60.000, dá outra hora do que esse daqui? Dá? É outra hora, é? Por exemplo, aí agora, é assim, 15 para 7. Aí esses Rolex é outra hora? Mais comprido, estica mais. Eu queria saber, porque para mim, minha filha, tanto faz esse aqui de R$ 220 do que É, esse aí, não é, sei quantos mil dólares. Mas deixa para lá. Pois sim, voltando ao Dino, eu também concordo com o Flávio Dino, olha, assim com o Flávio Dino, que acho que o Cramunhão só deve ser preso com tudo muito bem amarrado, para evitar essas gritarias, perseguição, estão perseguindo, não, botar ele na cadeia bem direitinho. Eu gente, acho no que mensalão, pode falar, eu hein? ia Pode, até, eu pode ia falar. até te perguntar para vocês duas. Vocês lembram daquela tese do domínio do fato, né? Que foi o que incriminou muita gente na época do mensalão, quando você não tinha provas materiais da participação de determinadas figuras, você trazia a tese do domínio do fato, que era mais ou menos assim: o principal beneficiado
de todos esses casos de corrupção, de compra de votos, seria fulano de tal. Então, em tese, ele é implicado, então ele é responsável e tudo mais. E você não tem visto mais, eu não sei o que aconteceu com essa tese, mas isso, por exemplo, seria, né, poderia servir, acho que até se tiver advogados aí, podem ajudar a gente depois nos comentários, porque a única forma até agora, né, de implicar o Bolsonaro seria aderindo a essa tese aí do domínio do fato, porque de fato ele era o principal beneficiado por todos esses casos de crime, né, fartamente comprovados. É claro que ainda não, assim, está tudo em fase de investigação ainda, não tem decisão judicial, mas falta de prova, né, é o que não tem. Tem muita prova, troca de mensagem e tudo mais. E o principal beneficiado por tudo isso seria ele. Agora, É, é como, diga. porque é isso, talvez até pudesse já estar implicado por essa questão, porque tanto no caso da falsificação do cartão de vacina, ele foi diretamente Uhum. beneficiado, ele e a filha, né? Então o Mauro Cid foi preso por isso, por que que o Bolsonaro não foi, né? Uhum. Mas eu acho que As querem algo operações da mais mesmo. PRF, operações Isso, da PRF, né? isso. Quem é que seria beneficiado com aquilo ali? Então, claramente você tem esses elementos, só que claramente também o Xandão quer que seja algo mais forte, para não ficar com dúvida nenhuma, para não gerar aquele clamor social que eles temem que pode ter, enfim, da parcela bolsonarista vir às ruas e tudo mais. Eu não sei nem se isso vai acontecer, se aconteceria, mas eles temem isso. Agora é impressionante quantas provas incríveis, né, a partir das conversas do Mauro Cid acharam o local para onde ele vendeu as peças, porque ele foi vendendo assim, separadamente, né? Ele foi vendeu um relógio na Pensilvânia, vendeu outras joias para não sei onde, lá em Miami. Aí eles acharam até o Acef, ele foi para lá para recomprar, né? Para comprar o relógio, para devolver um relógio que o Teseu pediu. E tem o recibo, ele assinou um documento lá. Tem tudo, tem a rota completa, sabem de tudo, usa o avião da FAB para essas coisas. Gente, é tanto desvio de tudo, desvio de função, desvio de recursos mesmo, humanos e recursos financeiros, transportes. Tem tudo ali errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. E a Micheque tá metida também, né, Inês? A Micheque Paz, tem a umas Michelle conversas lá, né? já arranjou, já arranjaram um advogado para ela, que diz que são tantos esses problemas aí com as joias, muitas questões. Joia tal, não é só assim, não, roubou só a caixa. Não, é um monte, né? Fora isso, vendeu, foi atrás de uma casa de leilão lá em Miami, foi também. Aí já tem muita ocupação com relação ao próprio Bolsonaro e esse Mauro Cid, o pai dele, ô dupla. E já tem a questão da Michelle, pois já tem um grupo de advogados para cuidar da doidinha lá, que já se zangou, também tá com os nervos à flor da pele, né? Teve aquele lance que todo mundo deve ter visto, ela num restaurante em Brasília, dizendo, respondendo desaforo, e aquele acompanhante dela que só anda com ela, um que é Agostinho, né, o Maquiador. cabeleireiro. o Maquiador, cabeleireiro. chapeador e cabeleireiro, é. Aí ele jogou um copo d'água com gelo na pessoa que perguntou e tal. Quer dizer, ela tá enrolada. Tá enrolada. Aí tem outra escritório só para cuidar da miserável. Tá? É. O Não, Gente, porque, povo só gosta. inclusive, joia que nas conversas lá entre os ajudantes de ordem, dizendo, tem aquela joia que já sumiu com a da dona já se- Michele. Foi para a exato. primeira dama e tal. Eu tinha falado antes que não se tem uma participação direta, a gente comentou isso, mas eu estou lembrando que tem duas questões aí que implicam mais diretamente o Bolsonaro. Dois fatos que eu estou me lembrando, porque foi tanta coisa, viu, meu povo? Foi tanto fato revelado, mas tem um comprovante de depósito que foi achado na nuvem do Mauro Cid para o BB Américas, uma conta bancária assinado pelo Bolsonaro, eu estou me lembrando disso, tem um nome dele num desses comprovantes, né, que teria recebido um depósito. Isso foi uma coisa. E tem também uma troca de mensagens do Cid, do Mauro Cid, combinando a entrega de um valor pessoalmente, né, para movimentar o mínimo possível nas contas bancárias e fazer uma entrega pessoal. Então, eu acho que esses dois comprovantezinhos é o que tem mais próximo de participação direta do Bolsonaro, que certamente vai entrar aí, né,
nas provas arroladas do processo que deve ser iniciado depois nesse caso. O artigo aqui, pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, né? Ele já podia estar preso. Aqui, ó. Artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Eu acho que nesse daí a gente já tem aí, né, existência, prova, indícios da existência do crime, mas eu acho que o Flávio Dino se apega a essa parte aqui. Ele não é um perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ele também não está gerando assim perigo demais, não, né? Eu acho que o que o Flávio Dino fala é isso. Tem que ficar bem amarrado essa Mas ele história tá, mas tá, artiga aí. mas está conspirando, né? Combinando versão, combinando, né? Queimando prova. Isso aí não se tem dúvida que ele está fazendo adoidado. Agora, eu acho que tem também uma clareza da Polícia Federal de que tem um limite das provas, né? Por exemplo, vão pegar agora, ele já deixou à disposição tanto o sigilo bancário dele como o da Micheque. Não vão achar nada. Não vão Não, achar nada nada. nessas contas. Não vai achar. O celular apreenderam aquela vez que fizeram busca e apreensão na casa dele, com certeza que não acharam nada. Parece que ele troca o celular direto, ele não deixa a conversa salva. É É, covarde, ele bota os outros para fazer por ele, é é. impressionante. Então, Isso. até aí, assim, qual é o limite da destruição de provas? E tem essas provas que eles imaginavam que tinham sido destruídas, como essas conversas do Mauro Cid, e que não foram. Esse que é a delícia da coisa também, né? Que tem Não, a e não inteligência só não criminal. destruíram, tentaram destruir, não destruíram, quanto fizeram provas contra si, né? Como no caso do general Lembrar da Cid, o foto, pai, pelos cinco. que foi bater a foto para fazer a publi lá do coqueirinho, como diz a Inês, aquela palmeira lá de latão, foi fazer a publi para vender e apareceu no reflexo. Assim, E os gente, é olhos muito deles assim, achando criminoso. que era ouro. Eita, coqueiro de ouro. Eita, que beleza. Não, era Eita, é oco. de ouro. É uma palmeira, eu que chamo coqueiro. Eles foram se Coqueirinho. atrepar do coqueiro para tirar coco. Tirar, foi a foto da cara dele. Mulher, olha, se eles não fossem tão burros, né? Os pobres, eles são burros mesmo. Eles são corruptos, mas são burros. É a sorte do Brasil, é que eles são burros. É a sorte. É. Se eles Aí eu não sei fossem, que. se eles fossem inteligentes, né? Fosse bem perspicazes, a gente está lascado. Mas eles É, deixam muito rastro mesmo. é. Os pobres. Enquanto isso, eles ficam se debatendo, né? Então, assim, de fato, o gado ou fala, e o PT ou não tá falando nada, tá bem calado, né? E o Bolsonaro tá bem assim, você não vê o Valdemar Costa Neto ali defendendo, Não, não. não tá Eles mais Não, ninguém assim, tem né? Ele ninguém tá meio defendendo. entregue, né? É, É uma questão legal também da gente discutir, que é a situação política, né, do Bolsonaro. Como fica a situação política dele em meio a tudo isso? Ele já está inelegível, né? Já está fraco porque está inelegível. E a minha impressão é que ele está perdendo apoio, né? Capital político não. Como diz Inês, esses 30, 29, É 23% aí muito de isso. bolsonarista não arreda o pé, continuam mobilizados. Eu tenho visto o canal do Bolsonaro no Telegram continua muito ativo e é só campanha negativa. 90% das postagens é ele falando mal do Lula, gerando conteúdo para criticar o governo. Volta e meia tem alguma coisa defendendo o governo do Bolsonaro mesmo, trazendo algum dado, mas eles continuam mobilizados e essa turma aí não arreda o pé. Mas tem uma pesquisa Quest que saiu recentemente que mostrou, por exemplo, a militância nas redes sociais, Twitter, Facebook, YouTube, que é uma arena que ele sempre dominou, mas mais calada, né? Em meio a esses escândalos, o pessoal ficou meio barata tonta. Até porque o próprio Bolsonaro não deu, né, não veio a público com uma linha de defesa, com um discurso para orientar essa galera. Então, saiu uma pesquisa, não sou eu que estou dizendo, que mostrou um certo silêncio mesmo, enfim. E assim, ele ainda tem apoio dos parlamentares lá que gritam e tudo mais,
Mas, gente, se a situação piorar, se a coisa começar realmente a apertar, né, de repente, até esse pessoal pode pular fora, até o PL pode, negada, vamos sair daqui, que é o melhor que a gente faz, é Aqui, possível. os bolsonaristas daqui, os lambibotos dele, o André Caneco, a doutora Silvana, Caramelo. o Caramelo, nenhum está indo defender É, ele tá de não, jeito nenhum, tá não. de jeito Pois é, nenhum. Ebre, você falou que ele, nas redes sociais, as redes sociais do gado, só gerando notícia negativa, é mesmo. Tem uma é. engraçadíssima, é a seguinte, olha a diferença. Vou botar meus óculos. Olha a diferença. O primeiro semestre de 2022 do governo Bolsonaro, um superávit de 53 bilhões de reais. Primeiro semestre do governo Lula, um déficit de 43,5 bilhões. E eles chutam, botam um número. O gato não vai atrás, né? De saber se é verdade, se não Ai, é. não. É uma coisa assim. Aí pronto, é nessa fase. Aí eles botaram também que o governo Lula acabou bolsas de tudo que o Bolsonaro fazia. Cortou bolsas de estudo, cortou transporte escolar, cortou tudo. Aí ele sai, divulga e as pessoas acreditam, mostra. Tem um amigo do cônjuge que ele fica, está aqui, saiu na internet, pronto, saiu na internet, está feito. E é engraçado que é Cefaz, né? Cefaz de doido para esse negócio aí das joias. Isso não é nem assunto, e não É, adianta não. dizer que eles não sabem, porque todo Não, mundo sabe. eles Isso aqui têm que tá sair, eles bombando. estão doidos. É. Mas eles estão se fazendo de doido mesmo. Aí um grupo que saiu, que tá se queimando mais, né? Que acho que achou assim, pensou assim, não, o Bolsonaro vai sair, vai ficar inelegível, vão esquecer da gente, né? Os militares. Os militares vão se, assim, tem Ah, tudo para se queimar mais. Tem um fato agora, né? Essa história do pai do Mauro Cid. O pai do Mauro Cid é um general quatro estrelas. O bicho é grandão lá dentro. O general Mauro Lorena Cid é grandão. E o hacker de Araraquara, o hacker da Carla Zambelli, o Delgatti, Walter Delgatti, ele está aí potencialmente para fazer uma delação premiada e que está dizendo, segundo o advogado dele, vai entregar mais militares, porque ele teve conversas diretas com cúpulas militares, com gente grande dos militares, que encomendaram a ele, por exemplo, as perguntas que foram feitas para o TSE na época, né, questionando as urnas eletrônicas, se havia risco de fraude. E essa delação pode realmente pegar os militares. Mas é isso, né, Inês? Como você fala, tá trazendo à tona algo que já se sabia, só todo mundo parecia que fazia de conta que não sabia, que os militares são corruptos e tudo mais. realmente tem gente que, primeiro, tem aquele pessoal que acompanhou, foi do tempo da ditadura militar e realmente defende milico até hoje, né? São os mesmos. E tem uma turma que realmente não sabe, porque compra aquela falácia de dizer que militar não é corrupto. Militar é um exemplo, militar é isso, aquilo outro, né? Mas quem viveu, como eu vivi, e se lembra, e quem vai pesquisar também está lá para a pessoa ver. Agora é o seguinte, porque aqui na época não se falava tanto. Deve ter havido essa venda de joia, venda de deve ter, e coisas grandiosas. Por quê? Porque a imprensa era censurada totalmente, né? E não havia esses mecanismos de fiscalização como tem hoje. Não existia. Eles faziam lá por debaixo dos panos mesmo e pronto. Aí eu vi aqui uma pesquisa, estava atrás, de um professor de história, Pedro Henrique Pedreira de Campos, ele não é daqui, eu vi um trabalho, uma entrevista dele. Ele é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele fez até um livro, a ditadura militar foi um celeiro de corrupção, que ele diz, inclusive, e o livro dele é Estranhas Catedrais. Ele foi lançado esse livro em 2014. 2014, e ele ganhou até o prêmio Jabuti. Ele afirma que a ditadura foi um celeiro de corrupção. Inclusive, uma das formas de corrupção que era grandiosa era das grandes empreiteiras. As grandes empreiteiras. Está entendendo? Daqui, ele disse que pesquisou, para ele fazer o livro, ele pesquisou, parece que ele pesquisou uns 6 anos, as empreiteiras, e pesquisou também as empreiteiras ganhavam dinheiro com os grandes projetos, Transamazônica, Angra, Itaipu. Rapaz, as empreiteiras eram assim, né? Era um filho que depois ficaram lá na tal da Lava Jato.
É, pois é. Aí, e casos até de crimes. Eu vou ver aqui um para vocês, um crime. No, na cerimônia de um diplomata José Jobim. Olha aqui, o diplomata José Jobim era funcionário do Ministério das Relações Exteriores, ele era funcionário de carreira. Ele passou por muitos postos internacionais, ele foi do Vaticano, inclusive, e trabalhou muito tempo no Paraguai. E ele reuniu uma série de informações quando esteve em Assunção, no Paraguai, né? E montou um dossiê sobre a corrupção na obra de Itaipu, envolvendo equipamentos elétricos, turbinas e tudo mais pela Siemens, aquela multinacional alemã, né? Que forneceu a infraestrutura da usina. E a maior obra da ditadura, vixe, Maria, Itaipu, era a cara daquele general Figueiredo. Então, aí na cerimônia de posse do presidente João Figueiredo, esse Jobim comentou com alguns interlocutores que tinha esse dossiê, pois uma semana depois apareceu assassinado na Barra da Tijuca. E era uma simulação de suicídio, que ele sabia fazer muito bem, né? Fizeram isso com Vladimir Herzog, Eles não jornalista e tal. faziam bem, davam na cara, mas quem é Não que ia fazia bem, não, questionar, né? mas Pois é, eles agiam isso como fosse assim, uma coisa comum. era Vamos modus dizer que ele operandi. suicidou e tal, né? Pois pronto, esse fulano, o Jobim, ele que era do Ministério das Relações Exteriores, foi suicidado pela ditadura, porque tinha esse dossiê. Ou seja, corruptos e assassinos, né? Fora todos os casos de tortura, mortes, desaparecidos. Agora, nesse caso do Jobim, achei interessante, Inês, tem um podcast de uma pessoa querida que já participou do nosso programa, o Orlando Calheiros, tem um Hum, podcast chamado Cálice. O Cálice, ele trata justamente desse caso do embaixador, né, do diplomata era. Jobim, e ele conta essa história de um jeito muito interessante, muito bacana mesmo. Quem não escutou, vai lá ouvir, gente. É bom pra caramba. Pois é, aí Aí, fica, porque o militar, não, militar no Brasil, é, corrupção grande, E, grandiosa, e- corrupção, torturas e assassinatos. e eu vou repetir uma coisa que a gente até conversou bastante na nossa participação no Boa Noite 247, assim, as Forças Armadas saem desmoralizadas, né? O Bolsonaro conseguiu desmoralizar a PRF, né, com o Silvinei. A própria Polícia Federal também saiu maculada desse governo. Claro que agora a gente está numa nova fase, uma nova etapa, com outros dirigentes, mas assim, o poder de estragar, de macular as instituições desse governo foi destruidor. Né? As Forças Armadas estão desmoralizadas. Meu povo é muito milico nesse escândalo. A gente vê os gráficos. Hoje mesmo passou um na Globo News, era um monte de rostinho fardado, corpinho fardado. Pelo amor Deixa- de Deus. Que Deixa eu vergonha. completar. Ah, não, terminei, minha filha, pensei que você tinha Não, terminado. não, pode falar. Esse pesquisador que eu falei, né, historiador, Pedro Henrique Pedreira de Campos, em 2021, ou seja, há 3 anos, que ainda era o governo do Cramunhão, ele disse o seguinte, que o protagonismo dos militares no governo do Cramunhão ainda vai arranhar essa noção de que eles são incorruptíveis. Parecia que estava botando era baralho, né? Mas de pesquisador, ele já sabia. exatamente. Aí ele disse, em 2021, já estava aquele excesso de milico dentro do governo do Bolsonaro ia arranhar a imagem das Forças Armadas. Com um pazueiro da vida ali, né, falando aquelas Oxe, um monte. besteiras, destruindo tudo e qualquer coisa que se podia acreditar durante a pandemia, era uma coisa horrorosa, a gente tendo que lutar com de outras formas, os governos tendo que lutar contra aquilo. Gente, é isso, né? Resumindo, tomara que venha tudo à tona mesmo. Precisamos desvendar de vez essas Forças Armadas. A gente sabe que é difícil, mas ia ser bom, viu? Agora, vamos fechar esse bloco nacional só com uma informação local, porque depois a gente vai para o bloco local, tá? Teve nessa terça-feira uma sessão da CPI do MST com a presença do João Pedro Stedley,
que é o maior líder do MST do país, né? E, gente, o bicho é muito bom, meu. Puta merda, só dando aula em cima daqueles, né, Ricardo Salles, aqueles bolsonaristas horrorosos. Mas, enfim, acho que não vamos comentar o Stedley, não. Era mais a presença do governador Eumano de Freitas nessa sessão. Ele chegou lá, já tinha começado, o Stedley estava sendo ouvido, foi lá, deu um abração no Stedley, aí foi lá, cumprimentou todos os deputados da mesa, inclusive o Ricardo Salles, sentou atrás do Stedley e ficou lá apoiando o Stedley durante o depoimento. Achei, assim, um apoio de qualidade, né? Camila, era o único governador, era que estava lá? Era, era. Porque ele foi advogado do MST, né? Ele tem uma relação, inclusive essa relação foi muito criticada na eleição passada para governador. O Roberto Cláudio, tal hora, já estava tão perdido, pobre, não sabia mais como atacar, não conseguia crescer nas pesquisas. Aí falava, Começou a usar a ligação do Elmano com o MST para atacar o Elmano. Ave Maria. E aí ele foi lá e mostrou realmente que tem moral com essa turma, né? Ele, inclusive, participou, né, Camila, se não me engano, da CPI da Terra há 20 anos, acho que era 2004, como advogado, né, o Elmano. Aí eu não lembro. Aí eu não Mas sei. foi, ele Inês, tu teve uma sabe? sabe participação. que o Eumano sempre advogava para o pessoal do MST. Exatamente. É. Ele advogava, assim. Ele gosta de Brasília, né, o Elmano? Tá muito em Brasília, né? Para Conversa. complementar, o Elmano foi advogado do MST por 20 anos. 20 anos. Viu? Pronto. Então, vamos para o bloco local. O Eumano de Freitas, o governador, anunciou, disse num evento público que vai ter uma longa conversa, um longo café da manhã com a ex-prefeita Luiziane Lins, deputada federal. E eu até achava que ia ser em Fortaleza, mas pelo visto vai ser em Brasília, né? Porque esse café da manhã está marcado para esta quarta-feira, né? Quando o podcast está indo ao ar. Então eu imagino que seja em Brasília. Mas no assunto, né, o ingrediente principal vai ser prefeitura, né? Luiziane é candidatíssima e cada vez mais o Eumano dá sinais de que vai apoiá-la mesmo, né? Quer falar, Ebele Rebouças? Mulher, eu estou curiosa, eu estou tão curiosa para saber como vai ser o desenrolar desse negócio no PT, porque, primeiro, já tem muito candidato, né? A Luiziane, a Larissa Gaspar, eu tenho acompanhado as redes sociais dela, ela está pré-candidatíssima, e as Isso. pessoas falam, olha aí, minha prefeita é lá, é obrigada, né? Agradece, assim. Vai ter essas duas louras aí querendo se colocar como candidata a prefeita. Aí você tem a possibilidade de uma migração, está outra confusão, não se sabe, ele fala muito pouco e deixa tudo muito no ar, do Evandro Leitão, deputado estadual, presidente da Assembleia, de ir ou não para o PT. Isso vai ser um engodo tão grande, há uma expectativa sobre qual vai ser a pessoa apoiada pelo Guimarães, né, que vai colocar em negociação a candidatura dele ao Senado daqui a alguns anos. Então vai ser, é tanto cacique para pouca vaga, né? E eu estou realmente curiosa. E tem esse café da manhã aí, o Amano disse que ia conversar longamente, né, com a Loura, obviamente vão discutir a pré-candidatura dela, e hoje, quando você estará ouvindo aqui o podcast, pode ser que já haja notícias aí sobre o resultado desse café da manhã, né? Se Elmano coloca publicamente algum apoio formal à pré-candidatura da Luiziane, ou se vai conversar, porque não vamos esquecer, quem terá o poder de dar as cartas, obviamente o PT tem muitas lideranças fortes, e o Elmano é uma delas, mas Camilo Santana vai ser a liderança com mais força a definir esse tabuleiro, né? E Camilo Santana é muito próximo, né, tem uma relação de amizade com o Evandro Leitão. E o Evandro andou dando umas entrevistas, né? Passou a semana passada todinha dando uma entrevista e disse que não descarta realmente sair do PDT, que está outro balaio de gato, para o PT ou para o PSB. Esse PSB, é. Mas eu acho que esse café da manhã do Elmano, é minha impressão, né? Minha impressão, assim, de alguns anos de experiência, eu acho que vai ser assim para sondar. Ele vai ficar pisando para saber o que é que está se Ah, pode passando na ser, cabeça da Inês. loura. Tá entendendo? Aí É. vão comer muita tapioca, cuscuz, aí comer mamão, abacaxi, assim, né? Mas eu acho que é para ficar sondando, né? Porque ele não é doido. Nós ainda Agora, estamos. É agora muito a cedo, Loura né, vai Inês? cobrar.
Agora a Ah, loura vai cobrar uma, né? Ó, mano, você não esqueça não, viu? Que você é não meu poste. esqueça que você foi meu Você é minha chefe e cria. tal. Você Mas fique não comigo, viu? depende só do Elmano, não, rapaz. É muita coisa, como tu disse, Evelyn. Tem É muita coisa. Camilo, Guimarães, né? Tem muita coisa. Mas eu acho que esse café é assim, para sondar, sabe? Inês, qual é o momento que tu acha que o Elmano vai se engasgar, assim? É com cuscuz? Se a Luciana dissesse assim, pois eu quero ser candidata e você vai ser o meu padrinho. Aí, e cuscuz é perigoso, né? Porque eu sempre a gente se engasga. Calma, companheira, vamos conversar. Ei, mas falando sério, ó, outro Engasgar. quem também é pré-candidato é o Guilherme Sampaio, né? A gente fala pouco do Guilherme, presidente municipal do PT, e também é um nome que é colocado. Acho que o Arthur Bruno também está, né? Entre os pré, mas É, o Arthur Bruno sempre está, não está, não? É o Arthur sempre eterno fala. pré-candidato. O bichinho. Ele está sem mandato, né? Aí ele é candidato. Eu tenho, Agora, eu acho assim, chá de bila. quem é esse? Não, não vai dizer não, para não chatear Não, ninguém. eu Deixa. não. E agora, uma coisa que eles estão reforçando o tempo todo é que o PT realmente vai ter candidato próprio, né? E Ele que pode ter e, aí, mesmo. e todo mundo tem falado que a aliança PT-PDT aqui em Fortaleza realmente não tem muito futuro, não. O PDT deve ter seu candidatozinho, e aí, nesse caso, se baterem o pé de que o PDT vai ter candidato, provavelmente o Evandro deve sair da sigla, né? Já há um fogo amigo interno no PT, né, da galera dizendo, tu pode até vir, mas tu não pensa que vai ser fácil, não, vai Porque o disputar PT tem a voto. dinâmica própria, né? Agora, Ah, assim, a gente está falando de uma dinâmica própria, mas pensando que as coisas mudaram com o Camilo, né? Ele, de um certo modo, ele acumulou um poder muito grande. Eu acho que essa é uma questão muito forte. Ninguém vai chegar a ser candidato sem a mão dele agora. Então, esse exatamente. poder do Camilo Santana tem que ser pesado. E ele, claro, ele pode abrir mão de impor sei lá, o Evandro, porque para mim seria o candidato dele. Ele pode abrir mão disso? Pode. Mas aí ele pode fazer aquela história de dar o apoio para o Evandro em outro partido, por debaixo do pano? Pode. E lascar o PT do mesmo jeito. E aí? É verdade, Camila. E vocês É um sabem que caminho Camilo possível. não gosta muito, assim, não seria candidato dele in pectore, gostaram do latim? In pectore, não seria a Luiziane. Não Não seria a é a Luiziane. Luiziane. Não Não, é. o do Camilo não seria a Luiziane. Agora, menina, a gente não pode estar aqui só especulando. Próximo ano, como é que a gente diz? Para o ano, é outra história, é outro cenário, a gente poderá ter grandes surpresas. Nesse momento é só especulação mesmo, porque eles não estão falando muito, né? Só se tem esses recados, como a Luiziane diz, os recados via imprensa, né? O Guimarães também cogitando uma possibilidade de o candidato do PT vir de outro partido, eles ficam soltando esses recadinhos, né? Agora, a decisão do PT, mesmo que realmente não seja esse negócio aí que tu falou, Camila, eles vão inclusive pesar, né? Vai valer a pena não ter, né, esse apoio de corpo e alma do Camilo, correndo o risco de ele, né, por debaixo dos panos apoiar, fazer movimentação contra a candidatura escolhida pelo partido, isso vai ter que ser pesado, que é possível mesmo. E é Agora, perigoso, é se. só se lembrar do passado, agora, passado mais ou menos recente, quando o pobrezinho do doutor Lúcio era o candidato do PSDB e o Isso, Tasso do PSDB apoiava o Cid, por debaixo dos isso, panos. Não tão isso. debaixo dos panos, né? Aí Não, quem não. ganhou? Cid. É. Perigoso esse E negócio de golpes. eu acho só engraçado, né? Se realmente se confirma a Luiziane, se realmente Sarto consegue se manter candidato pelo PDT, a gente vai ter um cenário muito parecido com 2020. É Capitão Wagner, É, Sarto, capitão, Luiziane, Renato Rosendo pelo PSOL, talvez, possivelmente. é E mesmo. mais quem? Talvez a única novidade seja o Caneco, mas o Caneco vai entrar para quê? Só para aparecer, não vai. Acho que não tira nem meio voto do Wagner. Não sei, Eu só acho que os mais o radicais. Caneco, acho que o Caneco não tem apoio nem do partido dele, não. É, Tem? pois é. É. Então vai ser Ei, um e Agora, cenário os, muito igual. no meu entender, o PT tem que ter um candidato dele, do PT. É, Não tem mais negócio é. de. Essa história de aliança com o PDT acabou, já devolveram as cartas, os retratos, já fizeram, foi tudo.
rasgaram as cartas, os bilhetes, aquelas florzinhas murchas que quando a gente era adolescente, eu tava assim. Já devolveram tudo, tudo. Os Tudo. papéis de serenata, tinha também os papéis de serenata que a gente botava assim na agenda. Lembra disso? É da minha época. Oh, eu tava coisa mais antiga do meu, tinha umas poesiazinhas. E o Agora, Bora falar Cid, falando de. sério, gente. bora falar sério agora, deixa isso para lá. Não, quer falar do Mas Cid, falando. Ebre? Fala do Não, eu Cid. queria, só porque eu tenho tentado acompanhar também, o bicho está bombando, viu? Ele está do jeito que ele gosta, está se movimentando nesse Ceará todinho, recebendo um monte de gente lá na Serra da Meruoca, as lideranças, os prefeitos, fazendo articulação mesmo. Inclusive fez uma visita ao PT aqui de Fortaleza, teve uma reunião lá, ontem ou antes de ontem, não sei exatamente, mas conversaram, parece que foi uma reunião muito boa, que eles saíram lá satisfeitos, pelo menos publicamente falando, de que se em Fortaleza não for possível, eles querem manter a aliança PT-PDT no máximo de municípios possível. Ele está trabalhando para a manutenção dessa aliança no máximo de municípios possíveis, né? E também falou assim, pelo que eu li de entrevistas do Cid, do Conin, que é dirigente, eles também acham que em Fortaleza é provável que realmente não dê certo. Mas tudo bem, sem estresse, blá, blá, blá. Mas que vão lutar para que em várias cidades PT e PDT estejam juntos, disputando na mesma chapa, né? Um na cabeça de chapa, outro na vice, no interior. Falando em Fortaleza, o apagão que pegou o país ontem, né, nessa terça-feira, teve também em Fortaleza, não escapou. Mas é impressionante, voltou a energia elétrica e não voltou, os sinais de trânsito não voltaram. Um negócio assim, inacreditável. A Não cidade. funciona nem quando tem apagão, quando está sem apagão, avalia com apagão. Mas o que eu achei mais engraçado foi que aí em redes sociais, quem aparece reclamando e detonando, falando mal do Lula por causa da privatização da Eletrobras feita durante o governo Bolsonaro. O cidadão local, Ciro Gomes, que neste momento certamente não está por aqui, deve estar na Europa pelas imagens de onde ele está. Jesus Cristo, não sei não, viu? Ô, Ciro, rei. Mas assim, ruim, viu? O negócio aqui, Mas difícil. eu entendi. Não, não é que ele tenha dito na mensagem dele que foi o Lula que privatizou, né? Mas ele Não, fala de covardia no sentido de sim. não ter restatizado, né? Eu entendi dessa forma. O É, Lula não ter restatizado. mas Só para falar mal do Lula mesmo, é só mulher. para falar mal do Lula. Só para isso. É, Muito difícil. E aí, só um último extrinha. Vamos falar do que rolou na Argentina, que foi uma surpresa, porque pesquisas de opinião não davam a vitória, né, que apareceu, que acabou sendo o primeiro colocado nas prévias que aconteceram no final de semana lá na Argentina, no dia 13, e o ultradireitista Javier Milei, que é uma figura totalmente com problemas. Ele é chamado, inclusive, desde a infância de El Loco, mas enfim, o cara tem problemas assim de visão de mundo muito realmente problemáticos, no sentido de ele é, por exemplo, a favor da venda de órgãos de seres humanos, inclusive de crianças. Ele é a favor da dolarização do país, 100%. Ele é a favor do fim do Banco Central do país. Ele é contra benefícios sociais, várias coisas ele quer acabar com um monte de ministérios, e lá a gente ainda está fundada na pobreza, mas é isso, ele teve 30% dos votos, e os outros candidatos que estavam ali na disputa, nessa primeira prévia, as prévias lá são tipo uma pesquisa qualificada, as pessoas vão votar, mas não vale ainda, elas votaram e indicaram quem elas querem que sejam os e candidatos. discute, né? Isso. E aí, na segunda colocação, bem pertinho desse Milley, foi a Patrícia Burrick, sei lá como é que é o nome dela, que também é de direita, mas não é extrema, ela é apoiada pelo ex-presidente Maurício Macri, que ela ficou com 28%, então o Milley ficou 30%, ela ficou com 28%, e com 27% veio o peronista, o Sérgio Massa, que é apoiado pelo atual presidente, o Fernandes. Então, a situação lá está muito indefinida. A eleição vai ser dia 22 de outubro, mas pode ser que ganhe uma figura pior do que o Bolsonaro. Jesus amado. Gente, a cara dele, se alguém ainda não teve a curiosidade de ver o aspecto físico desse fulano, ele tem 51 anos, ele tem um ar assim bem esquisito mesmo, assim, de uma pessoa que não é muito bem centrada, e ele se autodenomina
anarcocapitalista. Olha, imagina aí. Aí eu não sei. Eu vi foto dele com um dos filhos de Bolsonaro. É, Eles se sim, apoiam. É, é, Obviamente, né? Eles se se apoiam. apoiam. Ele é bizarro. agora eu acho o seguinte, foi esse pobre desse Fernandes aí que não se deu bem nesses 4 anos, né? O Fernandes, É, o que era Alberto Fernandes está lascado, o país, é, está lascado. aí tá Não deu, lascado, não, aí não pronto. entregou, não. Eu acho que é desespero É do isso. povo, tá entendendo? De votar num cara desse. Tem É isso, propostas gente. piores ainda. Eu achei mais assim, alucinado do que o que foi aqui. Tá. Gente, é bizarro e eu fico com a sensação assim, eu já vi esse filme antes, né? As pessoas frustradas com a política tradicional, desesperadas, como diz a Inês, com a pobreza, nada funciona, a política começa a ser demonizada, realmente uma tentativa de algo novo. A gente vive esse ciclo ainda, né? Esse populismo de extrema-direita, ele está diante de um dilema, com algumas derrotas emblemáticas, como foi a do Bolsonaro, mas ele continua em ascensão. Na Europa, os legislativos estão tomados por essa galera da extrema-direita. Então, eu acho que a gente, na América Latina, está ainda vivendo esse ciclo, e a Argentina está aí, é um novo caso, provável, não se sabe ainda quem vai ganhar, porque realmente está parelho, né? Agora, esse Milei, eu li um artigo antes dessa primária, estavam esperando que ele tivesse 20%, que ele não fosse Era, para esse segundo turno aí, né? Para essa segunda é. fase com tanta força. E saiu com 30%. Foi a surpresa das urnas, a surpresa. Então, É. assim, será que a Argentina, agora, são doidos, porque eles viram o que aconteceu no Brasil, né? Viram o que aconteceu. A gente teve uma Viram mais experiência de ou menos, né? extrema-direita. Tem que ver. Viram mais ou menos. E assim, muito a realidade local deles é que vai É, gritar mais alto agora, de fato. Ele é bem assim, o perfil dele, embora essas loucuras, realmente tem essas ultradireita, essas coisas de ultradireita igual o Bolsonaro, mas a origem dele, e também só coincide nisso, tem ascendência italiana, né? Essa família dele é, tem descendência italiana. E ele resolveu ser economista com 12 anos de idade. E ele já foi, olha o que ele já foi, goleiro de um time lá, Chacarita Juniors, até 89 ele foi goleiro e também cantou numa banda chamada Everest, que era cover dos Rolling Stones. Quer dizer, o cara gente, eu estava É. conversando com meu orientador, ele querendo que eu escreva um artigo sobre isso, né, e tal, e a gente conversando sobre a cobertura, né, do Milei, como se assemelha ao que a gente teve aqui no início, quando o Bolsonaro começou a despontar. Ele visto, assim, como esse cara folclórico, né, as pessoas destacando essa coisa dele. E, assim, o que está no cerne, a Argentina está lascada. Esse cara propõe Estado, não é nem mínimo, é quase a ausência do Estado. Ele tem um vídeo dele explicando como seria a estrutura do governo dele, não tem quase ministério, tem uns 4 ou 5. Né? Qual é a proposta real desse cara para, de fato, resolver o problema financeiro da Argentina? Isso deveria não. ser o foco. Mas não, aí ele vai sendo tratado como esse cara folclórico, esse cara é, não é nem orgânica a palavra, autêntico, não sei o quê, meio doido. O cerne não é esse. Eu acho que, quem sabe eu escrevo esse artigo que o meu orientador está propondo, porque, Ele também, você que está mais por dentro, eu só sei dessas partes meio extravagantes dele, de ser goleiro, cantor e tal. Ele também tem esse mesmo discurso do genocida daqui, sobre família, pátria, ele tem, não, não? Ele é só o parece que não, ele é aborto, contra o aborto, mas é, ele não é esse conservador, família, religião, pátria, que é, é um estilo diferente mesmo, tem essas é, diferenças. Tu acha é. ele pior do que o Bolsonaro, Camila? Eu estava conversando com um amigo que acha que ele é menos pior, É, que ele é menos do mal. não sei, não sei. O Bolsonaro Não sei é não. um bandido profissional, né? Esse eu não sei se ele tem histórico de bandido, porque a gente estava na Verdade, mão de miliciano saqueador. É, Então, verdade. e se fosse só um evangélico, até beleza, né? Aí tem aquela coisa, os pesos e contrapesos que a gente vai segurando. O problema é a gente está na mão de um da genocida. milícia Agora, ele é negacionista em relação a vacinas, em relação à questão ambiental, esse Milei. Ambiental, Então, tem que é. ver, depende. Porque o Bolsonaro foi mais nocivo ainda porque a gente teve o azar de acontecer a É. pandemia no período dele. Aí foi uma tragédia.
Agora, Verdade. é isso que a gente acha assim, né? Ah, não, realmente a onda da extrema-direita está passando, o Trump se lascou, o Bolsonaro caiu, não sei. Minha gente, ou se a eleição dos Estados Unidos fosse hoje, provavelmente o Trump ganha. Ele vai ganhar lá. É isso, é isso. Esse É é um um fato. É ciclo, isso que está cara. É um rolando. ciclo É, político que não, é. não, não Não passou. acabou, não. Não passou. Não acabou. Essa Não galera passou. ainda tem muita força. A gente ainda está saindo, as pessoas ainda estão nesse movimento de frustração e de negação da política tradicional. Uma política que realmente teve muitos problemas. A democracia, como a gente conhece, teve muitos problemas. E essa galera ainda consegue mobilizar, né? É. Tá difícil. Eu não sei, não. Quero é ver. Aí, às vezes dá vontade, pois vamos lá, galera. Vamos lá, elejam esse camarada Aqui. Milei, boa sorte, vejam aí como é que vai ser. Ainda tem Veja chão, o que é né? bom para São 2 meses tosse. aí. É, mas se for, coitados, já fico com pena previamente. Ave Maria, que tristeza. Agora vamos para o momento do desabafo. Para o É. momento do recadinho, que é o momento de Cunhã. Vamos começar com o desabafo de Inês Aparecida. Bora, Inês? Filha, tem o mesmo desabafo aqui, deixa eu. Mais uma vez, o Intercept Brasil está sendo censurado, né? Eu vi essa história. De novo, por quem? Pela Justiça do Rio de Janeiro, pelo Poder Judiciário. O Intercept estava fazendo um levantamento de como a Justiça, ninguém pode nem dar detalhes, a Justiça prejudica com relação às mulheres. Aí já o Tribunal de Justiça de lá já entrou dizendo que eles não podem nem falar mais nem sobre o assunto, porque foi censurado. Não pode dizer. Mais uma vez, e é uma multa de R$ 150.000, já está censurado aquela outra matéria que a gente já falou aqui, que inclusive nós entrevistamos a Nayara Felizato, que é a autora da matéria, que sobre alienação parental, pois já é a segunda. Isso sempre com relação ao Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus. Nós estamos É, aqui, toda a nossa solidariedade ao Intercept Brasil e seus jornalistas. porque é uma censura à imprensa de modo geral, né? E ao Isso jornalismo é. investigativo, né? E de qualidade que eles produzem, que eles não colocam nada no ar sem investigar direitinho, sem apuração, sem checagem, nada disso. É de fato triste, porque eles estão fazendo o que deve ser feito, que é mostrar quando o poder erra, por exemplo, quando comete-se injustiças, como comete-se até crimes, né? O judiciário é um poder que precisa ser escrutinado, precisa ser investigado. Mas não, aí para se proteger, faz essas coisas. Complicado. Tu, Ebele Rebouças, diz Cunhã. Mulher, meu descunhã, na verdade, poderia ser um tópico do episódio, mas como não tinha nada a ver, eu vou trazer para o descunhã, que é uma atualização daquele babado do Ferrugem Feitosa com o empresário Roberto Marcão. Gente do céu. Pois a novidade que teve, que saiu Lembra ontem. o que aconteceu, Ebele, primeiro, para Vamos os lá. mais A minha memória não esquecidos. é muito boa, não, mas eu vou falando, aí a Inês vai completando com os detalhes. Teve uma briga grande entre Ferrugem Feitosa e esse empresário Roberto Marcan, que teria começado num restaurante. Esse Marcan é dono de alguns restaurantes aqui em Fortaleza. E essa briga teria começado no restaurante, e Ferrugem, segundo os relatos da época, tinha ido bater na casa deste homem e rolou um cacete grande, brigaram, e depois o empresário foi às redes sociais acusar, dizendo que o Ferrugem tinha chegado lá embriagado, que tinham brigado e tudo mais. E, em meio às denúncias, ele mostrou a foto de uma gata morta, dizendo que o Ferrugem tinha dado um chute nesta gata, que tinha matado a pobre da gata, que já era uma gata idosa, né? E assim, muito revoltado. Inês está rindo de quê? Para. Não, É, mulher, porque eu estou lembrando da história. Eu não não, é quero rir, porque a não, eu história. levo até chorar pela gata. Ela, não, aí diz que teve esta gata e não sei o quê, e todo mundo ficou revoltado com razão com o seu Ferrúcio e querendo que investigasse, obviamente, né? Seria gravíssimo um caso desse de mau estado dos animais, mau estado dos animais, é? É um crime É, ambiental, né? Amiga. crime Aí, minha ambiental. filha, a novidade aqui, a justiça resolveu arquivar, né, a acusação
do empresário, né, o caso lá, a investigação, resolveu arquivar por falta de provas e contradições da acusação, ou seja, Ferrugem foi inocentado de ter matado a pobre da gata. Aí agora, menino, aí as discussões, o que for, aí parece que foi levado como testemunha do empresário uma vizinha, e a vizinha diz que nunca nem viu esta gata. Ninguém só sabia que ele tinha um cachorro, mas não sabia que tinha gato. Gente, essa história é tão bizarra. Você quer rir? É de quão bizarra essa história é. E agora o Ferrugem está dizendo que está tomando as medidas cabíveis judiciais contra o empresário que levantou falsos contra ele. Essa história ainda vai se Tu não quer que eu estender ache na graça, justiça. Evelyn? É muito engraçado. E esse empresário, ele que chamou o Ferrugem para ir na casa dele. Ele viu que o Ferrugem tinha acabado de postar, que estava num restaurante aqui na Dias da Rocha, aqui no Meireles, e ele disse: Ah, não, vem aqui para casa, vem para o meu restaurante, que ele tem outro na Praia de Iracema. Quando chegou lá, um garçom, ou um maître, o rosto, disse para ele: Não, doutor Ferrugem, o Marcão está em casa, aqui vizinho. Aí ele foi lá. Ele foi chamado para ir lá. Aí, quando chegou lá, a confusão truou, foi lá. Por que a confusão? Também para lembrar os nossos ouvintes. Porque esse fulano, esse Marcão, vivia pedindo favores ao Ferrugem, porque o Ferrugem é da prefeitura. Ele queria que tirasse, por exemplo, morador de rua, de frente ao o restaurante dele. Queria isso, queria aquilo, achando que o Ferrugem era para fazer o que ele queria, porque o Ferrugem era da prefeitura. Aí começou, ele que atraiu o Ferrugem para a casa dele. Aí ele ficava dizendo que foi o Ferrugem que invadiu a casa dele. Não, ele chamou, tipo assim, enganando, né? Não, mas isso aí ninguém sabe, né? Essa parte aí, os detalhes de como foi esse babado aí, cada um tem sua versão, né? Aí, mas tem provas também que ele O, foi chamado. O o garçom, grave era a gata. Na minha opinião, é, quem quisesse estapear, agora o grave era a pobre da gata, o Marcão mostrou a gata estatelada no chão. Aí disseram que as provas não eram suficientes. agora, eu aconselho também, eu aconselharia esse Marcão, menino, não sabe português, não. Ele escrevia cínico com S. Mas tudo bem, né? Então, hoje em dia está tão difícil a pessoa saber português, né? Ele Tá escrevia difícil. cínico com S. Era. Pois Eu é. vou Era isso, era deixar. só uma O atualização. lado do Ferrugem procurou todos os posts desse Marcão. Inclusive, saiu aí em rede social esse Marcão chutando funcionários da Enel, em plena, na época da pandemia, chutando, porque ele não estava gostando de um barulho, o pessoal da Enel fazendo um concerto num poste em frente à casa dele, e tem câmera de rua, né? Filmado ele chutando aqueles cones, agredindo o cara da Enel. Ele parece que também é meio assim, sabe, estranho. Mas deixa pra lá. Achei ótima a história da gata. Aí a Evelyn não quer que eu ache graça. Claro que eu tenho que achar graça. Oh, meu Deus. Agora eu vou deixar. Meu discunho é basicamente duas coisas boas, vai, são coisas positivas. Eu É. já deixei os desabafos para vocês, eu vou deixar. São dois recados. O primeiro, lembrar que está acabando o prazo para votação no troféu Imprensa Mulher, que nós somos finalistas na categoria podcast, então as cunhas estão lá concorrendo com o assunto da Nata Zanelli, um negócio assim, altamente. Tem um podcast do Suma Uma, enfim, é só podcast assim barra pesada, muito, muito bons. E esse troféu Imprensa Mulher vai até o dia 21 agora, o período de votação, é votação popular, as pessoas vão lá votar e tal. E aí a gente deixa o convite, a gente vai deixar na descrição do episódio o link do para votação, tá bom? Se você puder votar, se você já votou, obrigada. Se você puder votar, não tiver votado e puder votar, vai lá, vota. Tem que botar o e-mail, então não pode, a gente não pode botar 10 mil votos cada pessoa. É um voto por pessoa mesmo. Eu Então, voto por se e-mail, você. não pode, não É, tem fraude, não, não tem. é. E a outra é que no dia 20 agora, então essa semana, vai tomar posse o novo reitor da UFC. Então eu já quero deixar aqui as congratulações por esse momento. O professor Custódio Almeida vai ser empossado oficialmente no dia 20, né? Ele toma posse, segundo o Diário Oficial, que já saiu, inclusive. E a posse simbólica, o evento acadêmico belíssimo que vai ter lá na Concha Acústica, vai ser no dia 25.
E a gente está muito emocionado com isso, depois de 4 anos sem ter um reitor que a comunidade acadêmica tenha escolhido, né? Então, é É porque é outra bom lembrar realidade. que o Custódio ganhou em 2019 e não levou, né? Porque Bolsonaro Exatamente. nomeou o que estava aí, né? Que eu não digo nem o nome. Exatamente. Exatamente. Então, e agora ele ganhou de novo, e o Camilo Santana não só vai nomeá-lo, né? Já nomeou, já está ali já está no Diário Oficial a nomeação, vai ser a partir do dia 20, como também vem para a posse simbólica no dia 25. O Camilo Santana vai estar aqui, vários políticos, vai estar bom para apurar, viu? O A negócio vai estar informação que eu cheio de tenho é que vai estar cheio de autoridade, muito cheio. prestigiado pelas autoridades. Cheio. O Guimarães já disse que vem. É só todo mundo. Então, novos tempos chegando e já deixar aqui as congratulações Mas, para que esse novo período seja realmente maravilhoso. E agora vamos para os cheiros. Vamos para os cheiros. Posso começar com os meus? Que os meus são pode, muito, muito Pode, eu vou legais. cheirar embaixo hoje, viu? É? Ah, então pronto. Ó, É, eu tenho um bocado que eu reuni aqui. Eu vou começar pelo professor Wellington Franco da Silva, que é vice-diretor do campus de Crateús, da UFC, diz que é super curumim, que escuta a gente direto, pediu cheiro, falei, opa, bora, meu, tá na hora. E aí eu vou aproveitar para também mandar cheiros para nossos apoiadores mais antigos, sabe? O pessoal que está com a gente desde março de 2021, quando a gente começou a campanha de apoios, e assim, não tenho como não agradecer a Larissa Laureano, a Jorge Oliveira, o Euclides César, a Liz Tamila Souza, o Yuri Leonardo, o Robson Freitas Ribeiro, a Cecília de Cássia Bernardo, o S. Vidal, a Isabela Costa Martins, o Pedro Martins Filho, a Alice Gabriele de Souza, o José Nauri Cazuza de Souza Júnior, a Camila Tel, o Renato Ribeiro. Tem mais gente. A gente aos poucos vai sempre agora nos cheiros, mandar cheiros para a galera que apoia a gente, tentar contemplar todo mundo e agradecer por essa parceria, por esse apoio, por essa companhia que vocês nos dão há tanto tempo. Obrigada mesmo, um cheiro imenso. Manda, se eu Inês. pudesse, eu fazia era um jantar no La Maison, olha para outro. vocês uma coisa assim bem chique, só para nós. Fechava o La Maison só para nós. Só para os Ali, assinantes. ali naquelas plaquinhas que fica ali no La Maison, encontro assinantes antigos conhecem. Aí a gente chamava os Pode, mais só recentes sonhando, também. viu? Já sonhando. É, Por enquanto, a gente só pode mandar assim, cerveja, vinho, champanhe, espumante, virtualmente, né? É. Mas recebam todos. Aqui, ó, Luanda Lustosa, Magnus Regis, e eles tem uma galera que eles interagem demais com a gente, né? No Instagram, fica conversando, é muito bacana, eu acho demais. Deixa eu ver mais aqui. Roberto Amaro, Jéssica Timbó, Giovanni Castro. Aí tem um que é tipo um grupo, Harry, Watson, Nina, Paula e Yuri. Menina, é um monte de gente. Esses beijos. Depois vocês que conversam com a gente no Instagram, recebo beijo, cheiro, cerveja gelada, se gostarem também a cachaçinha, o que quiserem. Como diz a Eve, assim, pratos finíssimos. na peça. Principalmente, mulher, a gente pode fazer tudo. E tu tem Massas vontade ao de fazer custo lá mesmo? massa. Eu tenho vontade de fazer aqui em casa, eu cozinhar para esse povo todo. Ave Maria. Aí era bom. Meu Deus do céu, aquele carneirozinho que a Carneiro, Inês hein? faz. Carneirozinho com Putz, pirão. grila. Ah, meu Deus. Bom, com água na boca, a gente encerra mais esse episódio, agradecendo sua parceria aqui com a gente, sua companhia. Literalmente, tu viu que eu bebi água. Eu vi, Bebeu água. literalmente com água na boca. Pois é, gente. A gente encerra agradecendo novamente. Então, se você quiser se tornar um apoiador, bora, vamos lá, é facinho. Pode ser pelo apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou pode ser pelo aplicativo Orelo. Você escolhe, é bem facinho. A partir de R$ 10 por mês você se torna assinante. E é muito bacana, ajuda realmente a gente, tá? E aí, na produção do episódio estivemos eu, Inês Aparecida e Ebre Rebouças. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. A trilha sonora é a música Barroada Gagá da banda Breculê. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau. Tchau.